Desculpa se eu tô parecendo um marcador sem tampa. É que tá muito frio aqui em Porto Alegre. Mesmo assim, eu convido você, se você quer ter acesso a esse vídeo com bastante antecedência, e também já trocar assuntos diretamente comigo nas enquetes do ArgCast e tudo mais, se torna apoiador. Você fica apoiador aqui no Seja Membro, ou se você preferir usar o Apoia-se, é o apoia.se/DanielHDR, e você tem acesso, principalmente aqui no YouTube, no Seja Membro, que eu até prefiro que vocês façam apoio por aqui. Esse conteúdo exclusivo fica mais fácil de ser compartilhado. Tem os nossos grupos do Telegram, nossas pautas do ArgCast que são discutidas também em grupo, e tem pessoal dos apoiadores que participam na bancada. Tudo isso é bastante conteúdo que a gente gera exclusivamente para você, apoiador. Mas se você também estiver vendo esse vídeo depois, fica feito o convite. O assunto que eu quero trabalhar aqui hoje, eu lembrei desse assunto agora com o aniversário de uma pessoa que eu tive o privilégio de ser próximo por um período que ele teve aqui nessa terra, e é um dos meus pais artísticos, que é o Jorge Pérez. Agora é dia 11 de junho, quando eu estou gravando esse vídeo. Inclusive, se você que está vendo depois esse vídeo aqui, é porque ele é sempre priorizado para os nossos apoiadores. O Jorge Pérez faleceu em maio de 2022, dia 6 de maio. Também recordei quando fez o aniversário da morte dele. Mas Jorge Pérez, se tivesse vivo, ele estaria fazendo 70 anos. Ele nasceu no dia 9 de junho. Portanto, 2 dias atrás, ele estaria fazendo 70 anos se tivesse vivo. Já fiz vários conteúdos aqui do ArgCast. Teve o meu vídeo também comentando sobre a minha experiência de convivência com ele, quando ele esteve aqui no Brasil e das vezes que eu pude conversar com ele nas minhas idas para o exterior. E também a respeito do legado que o trabalho do Pérez trouxe. Cheguei a citar ele também aqui no vídeo que eu falei sobre a Marvel ainda tá agindo muito errado com seus criadores, Eu citei sobre o pioneirismo dele e do Marvel Wolfman terem sido autores que receberam royalties dentro da DC Comics com o trabalho deles dos Teen Titans, dos New Teen Titans. O fato que me lembrou sobre a partida do Pérez e o aniversário dele, é que o Pérez pertence a uma geração de artistas notoriamente cresceu lendo quadrinhos. Esses artistas que cresceram lendo quadrinhos, eles foram influenciados por toda uma geração que entrou no ramo, principalmente por ser uma possibilidade de trabalho. É engraçado fazer um paralelo, porque assim, a geração da Era de Ouro dos autores de quadrinhos, muitos dos nomes celebrados, reconhecidos e referenciados, além de Kirby, além de Simon, de Joe Simon, Jack Kirby, Will Eisner, Jerry Siegel, Joe Shuster, Bill Finger, Jerry Robinson e tantos outros que eu não vou me recordar agora, mas eu poderia listá-los por horas aqui. Eles são autores que cresceram vendo os autores de tiras de quadrinhos. Esses autores de tiras de quadrinhos, eles eram celebridades. Eles eram os caras que tinham controle criativo sobre as suas obras e que, em acordos com syndicates, eles tinham suas tiras distribuídas no mundo todo. Então eles eram tipo o big deal, o modelo a se atingir. Só que muitos dos autores de quadrinhos, eles eram oriundos de famílias que não tinham recursos. Não que os autores de tiras não tivessem um histórico assim, mas é que a oportunidade que veio a esses autores de quadrinhos no início era uma oportunidade que tinha que desbravar um terreno que não era explorado, Porque essas tiras de quadrinhos, elas tinham seus direitos de republicação, principalmente aos jornais, e as compilações de tiras que eram as histórias em quadrinhos nesse período. Então, muitos editores que construíram as suas publicações dentro de uma realidade que não tinha, às vezes, os direitos dessas tiras tão famosas. E quando eu falo tira famosa, vai desde o Tarzan, que era ilustrado pelo Harold Foster, a Flash Gordon, Buck Rogers, entre outros caras que, se eu for ficar listando também aqui, nós vamos ficar horas. E esses autores, eles influenciaram, eu acabei de citar, influenciaram a geração de desenhistas de quadrinhos, que viam na possibilidade de desenhar quadrinhos para essas editoras pequenas, quadrinhos sob encomenda, um caminho para trabalhar com isso. Muitos deles tinham aptidão para desenho, outros não tinham tanta, e eles acabavam entrando no mercado que exigia uma demanda de criação absurda. Um dos causos das histórias em quadrinhos que eu tenho aqui num quadro que eu pretendo reativar em breve, que tem aqui o meu vídeo, foi de uma clássica história feita de 68 páginas, se não me engano, num fim de semana. Um vídeo bem lembrado aqui dos apoiadores do canal e dos inscritos. Vou deixar o link marcado aqui em cima. Para quem não conhece, se tornou apoiador agora, ou quem está vendo esse vídeo também, não conhece essa série de vídeos editados. Esses caras da Era de Ouro, eles acabaram influenciando uma outra geração. Essa geração que
pode-se dizer que ela entrou na era de prata, ela pega uma realidade de mercado enxugada. Tu tinha oportunidades para se tornar um ilustrador, porém o mercado de quadrinhos em si, ele sofre um viés pós-guerra repressor, porque tu tinha o macartismo ali, né, usando-se das pesquisas do Frederick Wertham. Esses autores, eles acabaram limitados a quadrinhos de humor, a licenças de atores, de músicos que tinham suas versões para quadrinhos, né? Quem for dos anos 80 e lembrar dos gibis da Abril nessas linhas aí de apresentadores de TV, de cantores, e tudo mais, vai então dar... Pode até fazer um paralelo esquisito, mas dá pra fazer. Esses autores, eles acabaram, então, tendo trabalho nesse período, mas tu também tinha o underground, assim, principalmente dos quadrinhos de terror da EC Comics. E eram esses autores, né, de terror, ou desses quadrinhos mais tarja branca, eles tinham a influência desses autores que começaram baseados nos autores de tiras de quadrinhos, né? E aí, as gerações seguintes tiveram essa sequência de influência muito forte, mas já a partir da Era de Ouro, os autores eram consumidores de quadrinhos. Eles eram ávidos leitores, ambicionavam se trabalhar com quadrinhos, criarem suas histórias ou até mesmo somente desenharem os personagens que eles cresceram amando. George Pérez era um deles, entre outros tantos que, se nós formos recordar, entraram na profissão com esse intuito, ou de desenhar os personagens que tanto amavam, ou mesmo de criarem histórias em quadrinhos. Eu me incluo nesse grupo. E eu posso dizer que as novas gerações também se incluem nesse grupo. Elas se incluem porque tu pode pegar autores que hoje em dia estão acompanhando quadrinhos não só de super-heróis, mas quadrinhos europeus, quadrinhos asiáticos, mas tem acontecido uma coisa que talvez por engano alguns achem que seja um fator determinante. Eu já ouvi comentários, a nova geração de artistas, ela não está mais na profissão, além, obviamente, por ser uma profissão, não está mais na profissão por gostar de trabalhar com isso. Eles estão na profissão, dizem alguns comentários, porque é uma possibilidade, uma carreira que possibilita que eles ganhem bastante. Você pode até achar irônico, porque a gente vê tantas notícias sobre tal editora paga pouco, tal editora não dá os direitos, tal editora trata autores como lixo, etc e tal. Mas nem todas são assim. Ainda mais quando tu trabalha com uma mídia que pode ser adaptada para outras mídias. Então eu acredito que existe uma nova geração de autores que pode não ter começado com quadrinhos, mas essa nova geração de autores, ela ainda dialoga com a mídia. Caso você não faça a mídia a qual você se inspirou, quadrinhos acaba sendo um desafio gráfico e de aprendizado muito interessante. Eu digo porque quadrinhos, por muitas vezes, obrigam o ilustrador a desenhar coisas que tiram ele da zona de conforto. O roteiro pode pedir determinadas cenas, determinados movimentos do personagem que não são habitué do ilustrador, assim como determinados modos de pensar, de condução de história, não vão ser o hábito de algum escritor e, consequentemente, ele se sente desafiado a escrever por aquela ótica, por aquele modo que o personagem pense ou haja numa história em quadrinho. Então, as histórias em quadrinhos, elas podem sim ser uma mídia que para muitos é ultrapassada, mas elas ainda continuam sendo um laboratório absurdamente rico para você passar das suas fronteiras criativas. Eu comento isso também porque não é pouco tempo que eu trabalho com ensino também de desenho. E quando me tornei já um autor de quadrinhos profissional, a minha experiência e trabalho dentro da mídia me possibilita passar o conhecimento do que eu tenho feito e aprendido como autor para outros autores. E eu percebo, existe um grupo cada vez mais crescente de pessoas que querem fazer quadrinhos e sequer leem quadrinhos. Isso eu acho bastante esquisito. Tão esquisito quanto você querer fazer um jogo e nunca ter jogado. Querer fazer um filme e nunca ter assistido um filme. Você querer fazer uma animação e nunca ter curtido uma animação. Cabe um pouco de bom senso, né? Do autor que quer migrar para quadrinhos, que é um ilustrador de arte conceitual para jogos e quer trabalhar com criações próprias ou prestando serviço para outros clientes, desenhando histórias em quadrinhos, ou mesmo precisa se aperfeiçoar, ele precisa se desafiar. Ler quadrinhos é importante. Por isso que eu friso muito essa questão de que você precisa formar leitores, manter-se atualizado, não viver só num período, né, lendo sempre as mesmas coisas, entender que nem todo o quadrinho ele é feito para você, mas se você quer ser um profissional, precisa ter a maturidade de entender a mídia a qual aquele quadrinho é dirigido. É por isso que eu comento. Não ler quadrinhos, hoje em dia, para mim, soa muito desculpa.
Você não precisa ler necessariamente um quadrinho que está hypado, que está vendendo um monte só porque te disseram. Porque ele está vendendo um monte, você tem que ler. Você pode ler uma obra em uma outra plataforma que te permita uma leitura constante, às vezes de uma outra obra, de um outro autor, que não está sendo tão evidenciado, mas que sim, ele pode ser um fator de motivação para você. E é nessas horas que eu lembro quando eu comecei a fazer quadrinhos e quando eu tentei a me publicar. Eu tinha, evidentemente, uma influência muito embasada nesses meus pais criativos, né? Jorge Pérez é um deles, Garcia Lopes, John Byrne, John Buscema, Sal Buscema, entre outros, que aí na medida em que eu fui me tornando um autor mais inquieto, querendo experimentar com outras influências, eu acabei conhecendo muito do quadrinho oriental, do quadrinho europeu, e essa fileira de autores que me influenciaram graficamente, ela foi se tornando cada vez maior, e aí o ciclo se mantém, né? Eu sendo um autor influenciado por esses outros autores. Acontece que os novos criadores, muitas vezes eles não sabem quem é que fez. É muito bom quando eles sabem quem é o artista conceitual de um jogo, ou então ele é um fã de uma animação, mas eles não sabem quem fez. Então a importância de também saber os nomes envolvidos, acreditar os nomes, é fundamental para esse ciclo sadio ele se renovar. E falando em aspectos profissionais, coisas que eu cheguei a falar em outros vídeos, envolvendo direitos, envolvendo reconhecimento, envolvendo parcelas criativas, a nova geração de autores, se ela não é acomodada, ela realmente consegue ser mais proativa e inquieta a ponto de não se acomodar numa situação que deixa simplesmente os trabalhos virem e dane-se. Ele vai fazer um trabalho atrás do outro e não vai procurar ter o que é seu ou o seu reconhecimento. Então, autores que já conseguem mensurar o valor do seu trabalho estão se tornando cada vez mais presentes. Então, não é pecado você ser um autor que está querendo entrar numa plataforma e não conhece essa plataforma. Porém, eu acredito que você vai ter a tendência de incidir em erros muito piores que já ocorreram ou repetir os mesmos erros que outros autores tiveram. Então seja inteligente, seja inquieto em conhecimento e procure ler, estudar sobre a plataforma a qual você quer se tornar um autor, quer atuar. Essa conversa ela pode parecer muito mais direcionada para o pessoal que gosta de desenhar, que é inscrito aqui no canal. Mas eu acredito que ela também dialoga com você, que é colecionador, muitas vezes quis tanto desenhar, quis tanto escrever, mas tem lá os seus autores preferidos. Você pode ter no seu círculo social pessoas que são criativas, querem ter esse ponto de partida. Apresente esses autores para eles, apresente esses artistas para eles. Eles vão com certeza ter um momento de descoberta e também aceite se eles podem não se interessar, não ser o momento certo para apresentar para eles, e eles têm as suas outras referências. Não é um pecado. Você tinha só quadrinhos para conseguir ter uma mídia de influência visual, mas hoje em dia tu tem animações, tu tem jogos, e o modo de fazê-las está muito mais acessível. Porém, o autor é importante, tanto para quem lê, quanto para quem cria. Então é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.